Livro de Neemias ou segundo livro de Esdras. Oração de Neemias. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Casleu do 20º ano, encontrando-se eu em Susa, no palácio, eis que chegaram de Judá Anani, um de meus irmãos com alguns companheiros. Perguntei-lhes pelos judeus libertados que tinham escapado do cativeiro e a respeito de Jerusalém. Aqueles que escaparam do cativeiro, disseram-me eles, estão lá na província, numa grande miséria e humilhação. Os muros de Jerusalém estão em ruínas e suas portas foram incendiadas. Ouvindo tais palavras, sentei-me para chorar e fiquei vários dias desconsolado. Jejuei e orei diante do Deus do céu, dizendo: Ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, vós que permaneceis fiel à vossa aliança e exerceis a misericórdia para com aqueles que vos amam e observam os vossos mandamentos. Que vossos ouvidos estejam atentos e vossos olhos se abram para ouvirdes a prece que eu, vosso servo, estou fazendo na vossa presença de noite e de dia, pelos filhos de Israel, vossos servos, confessando os pecados que nós, os israelitas, cometemos contra vós. Porque eu mesmo e a casa de meu pai temos pecado, nós vos ofendemos gravemente e não observamos as leis, os mandamentos e os preceitos que destes a Moisés, vosso servo. Lembrai-vos da palavra que deste ao vosso servo Moisés, dizendo: se transgredirdes meus preceitos, eu vos dispersarei entre as nações. Mas se voltardes a mim, se observardes os meus mandamentos e os praticardes, mesmo que estejais deportados às extremidades do céu, eu vos reunirei ali e vos farei retornar ao lugar que escolhi para estabelecer nele a morada de meu nome. Eles são vossos servos, esse mesmo povo que libertastes com o poder e a força de vossa mão. Ah, Senhor, prestai ouvidos à oração deste vosso servo e à oração dos vossos servos que veneram o vosso nome. Dignai-vos hoje dar bom êxito ao vosso servo e fazei-o ganhar o favor do rei. Eu era então copeiro do rei. Viagem de Neemias a Jerusalém. No 20º ano do rei Artaxerxes, no mês de Nisan, estando o vinho diante de mim, tomei-o e ofereci ao rei. Ora, jamais em outra ocasião eu estivera triste em sua presença. Disse-me o rei: por que tens a face sombria? Não estás doente. Tens, no entanto, algum dissabor. Muito conturbado, respondi ao rei. Viva o rei para sempre! Como não haveria eu de estar pesaroso desde que a cidade onde se encontram os túmulos dos meus pais está devastada e suas portas consumidas pelo fogo? Disse meu rei: que tens a me pedir? Então, fazendo uma prece ao Deus do céu, eu disse ao rei: se aprouver ao rei, e se o teu servo te é agradável, permite-me ir para a terra de Judá, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, para reconstruí-la. O rei, junto de quem estava sentada a rainha, perguntou-me: quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Ele consentiu-me que eu partisse, logo que lhe fixei certo o prazo. Prossegui: se o rei achar bom que me deem missivas para os governadores de além do rio, a fim de que me deixem passar para Judá, e outra carta para Zaf, o intendente da floresta real, para que ela me forneça a madeira
para a viga das portas da fortaleza vizinha ao templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que eu habitar. O rei concordou com o meu pedido, porque a mão favorável de meu Deus estava comigo. Fui ter com os governadores do além-rio e entreguei-lhes as cartas do rei. O rei também tinha enviado para mim alguns chefes militares e cavaleiros. Mas quando Sanabalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, foram informados disso, ficaram grandemente despeitados por ter chegado um homem que procurava o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e, depois de ter passado ali 3 dias, levantei-me durante a noite acompanhado de um pequeno grupo de homens, sem dizer a ninguém o que o meu Deus me tinha inspirado fazer por Jerusalém. Não tinha comigo outro animal senão aquele em que montava. Saí à noite pela porta do vale e dirigi-me à fonte do dragão e à porta da estequeira. Verifiquei que as muralhas de Jerusalém estavam arruinadas e que as portas estavam consumidas pelo fogo. Prossegui rumo à porta da fonte e à piscina do rei, mas não havia ali lugar onde pudesse passar com a minha montaria. Subi então à noite ao barranco, examinei a muralha, retomei em seguida o mesmo caminho e reentrei pela porta do vale. Os magistrados ignoravam aonde eu tinha ido e o que queria fazer. Até aquele momento eu nada havia deixado transparecer nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos homens importantes, nem aos magistrados, nem às demais pessoas do povo que se ocupavam dos trabalhos. Disse-lhes então: vede a miséria em que estamos, Jerusalém devastada, suas portas consumidas pelo fogo. Vinde, reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos termo a esta humilhante situação. Contei-lhes em seguida como a mão de meu Deus havia protegido e narrei-lhes tudo o que me tinha dito o rei. Gritaram todos: vamos, reconstruamos. E com coragem puseram-se a trabalhar nessa boa obra. Quando Sanabalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, bem como Gósen, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e diziam num tom de desprezo: que estáis fazendo? Quereis revoltar-vos contra o rei? Respondi-lhes: o próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Nós somos seus servos e vamos reconstruir. Quanto a vós, não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Reconstrução das muralhas da cidade. O sumo sacerdote Eliasibe e seus irmãos no sacerdócio puseram-se a trabalhar para reconstruir a porta das ovelhas. Consagraram-na e assentaram-lhe os batentes. Construíram a muralha até a torre de Meia, a qual consagraram e prosseguiram até a torre de Ananael. Ao lado delas trabalharam os homens de Jericó, bem como Zacur, filho de Imri. Os filhos de Asená construíram as portas dos peixes, colocaram-lhe as vigas e assentaram-lhe os batentes com suas fechaduras e as trancas. Ao lado deles trabalharam as reparações Meremote, filho de Urias, filho de Acos, depois Mesolom, filho de Baraquias, filho de Mesezebel, ao lado de trabalhavam Sadoc, filho de Baana. Grande foi a raiva de Sanabalate quando soube que estávamos reconstruindo as muralhas. Em sua cólera, escarneceu dos judeus e disse diante de seus irmãos e do exército de Samaria: que querem fazer esses miseráveis judeus? Porventura permitiremos que o façam? Querem eles oferecer sacrifícios? Chegarão ao cabo de sua empresa?
tirarão por acaso pedras desses montes de areia calcinada? E Tobias, que estava a seu lado, também disse: Deixem-nos reconstruir. Virá uma raposa e fará cair a sua muralha de pedra. Ouvi, ó nosso Deus, como nos desprezam. Fazei recair sobre suas cabeças todos os seus insultos. Fazei deles a presa de outros em uma terra de exílio. Não perdoeis sua iniquidade, e que seu pecado jamais seja esquecido diante de vossa face. Tão grande é o escândalo que fizeram diante dos construtores. Assim reconstruímos a muralha. Ela foi inteiramente reparada até a metade de sua altura. Isso porque o povo pôs o coração em trabalho. Quando Salabalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os azoteus souberam que prosseguíamos na reparação das muralhas de Jerusalém e que as fendas começavam a desaparecer, ficaram enraivecidos. Coligaram-se todos para vir atacar Jerusalém e semear ali a confusão. Fizemos oração ao nosso Deus, estabelecemos uma guarda de dia e de noite para nos proteger contra eles. Já o povo de Judá dizia: os transportadores estão quase sem forças e há ainda grande quantidade de escombros. Jamais conseguiremos reconstruir a muralha. E nossos inimigos diziam: vamos atacá-los sem que saibam e antes que vejam algo, nós os mataremos e faremos parar a obra. Os judeus que habitavam nas vizinhanças vieram até 10 vezes advertir-nos acerca dos lugares de onde possivelmente nossos inimigos viriam atacar-nos. Coloquei, pois, como anteparo por detrás das muralhas, nos pontos descobertos, o povo dividido em famílias, com as suas espadas, lanças e arcos. Tendo terminado a inspeção, achei que era de meu dever exortar os homens importantes, os magistrados e o restante do povo. Não tenhais medo deles. Disse-lhes eu: lembrai-vos de que o Senhor é grande e temível. Combatei por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quando nossos inimigos souberam que estávamos informados, compreenderam que Deus lhes aniquilava o projeto. Retornamos cada um ao seu trabalho. Mas depois daquele dia, a metade dos homens trabalhava na construção, enquanto a outra metade estava armada de lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam atrás deles, com toda a gente de Judá. Entre os que estavam ocupados na muralha, os transportadores trabalhavam com uma das mãos e na outra traziam uma arma. Os pedreiros tinham cada um sua espada na cinta ao redor dos rins. Foi assim que se fez a alvenaria. Um corneteiro estava sempre junto de mim, e eu disse aos homens importantes, aos magistrados e ao resto do povo: o trabalho é considerável e se estende por um vasto espaço. Nós nos encontramos dispersos na muralha, uns a grande distância dos outros. Quando, pois, tocar a trombeta de qualquer canto em que vós a escuteis, reuni-vos a nós. Nosso Deus combaterá por nós. Assim trabalhávamos desde o despontar da aurora até a aparição das estrelas, enquanto a metade dos homens empunhava a arma. Ao mesmo tempo, eu disse ao povo: cada um com seu ajudante passe a noite em Jerusalém para nos auxiliar a montar a guarda durante a noite e a trabalhar durante o dia. Quanto a mim, a meus irmãos, a minha gente e aos guardas de minha escolta, nem mesmo trocávamos nossas vestes. Cada um guardava sua arma ao alcance da mão.
e sacudi o pó do meu manto, dizendo: que Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não cumprir com a sua palavra, que assim expulso fique também tal homem despojado. Ao que toda a assembleia respondeu: Amém, louvando o Senhor. E o povo nada mais disse. Depois do dia em que o rei me estabeleceu como governador da região de Judá, isto é, depois do 20º até o 32º ano do reinado do rei Artaxerxes, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Os antigos governadores, meus predecessores, cobrando o pão e o vinho à razão de 40 ciclos por dia, tinham sido uma carga pesada para o povo, que também sofria as cobranças de seus servos. Mas quanto a mim, o temor de Deus preservou-me de proceder assim. Eu mesmo colaborei no trabalho de reparação das muralhas. Não compramos campo algum e meus servos puseram-se todos a trabalhar. Tinha eu ao meu encargo a alimentação de 150 homens, judeus e magistrados, além de outras pessoas que nos vinham procurar das regiões vizinhas. Preparávamos todos os dias um boi, 6 carneiros escolhidos e aves, tudo à minha custa, e cada 10 dias se servia o vinho necessário em abundância. Entretanto, não reclamei a pensão do governador, porque os trabalhos pesavam muito sobre o povo. Lembrai-vos, ó meu Deus, de tudo o que eu fiz por esse povo, e recompensai-me.